me chamo Metoyan, como você já sabe, e você está aqui no meu canal para a gente fazer mais uma tiragem de tarô. Dessa vez, o tema vai ser a respeito de questões amorosas e afetivas, e como você viu aí no título, a ideia é saber se existe alguém interessado em você nesse sentido amoroso, tá bom? Bom, ao meu aconselhamento aqui nessa tiragem, para que ela seja de mais importância e valor para você, é que você dê preferência a tentar pensar num lugar específico, tá? Então, por exemplo, num trabalho, num ambiente que você frequenta com frequência, então pode ser um barzinho, pode ser um curso, pode ser algum lugar da sua religião, algum lugar que você vai com frequência. Às vezes pode ser também um grupo de amigos que você convive muito, às vezes é um grupo grande, ou você tem uma suspeita que alguém ali gosta de você, alguma coisa assim. Então, a ideia é que você pense num lugar para poder ser melhor aproveitada a tiragem para você, tá bom? E o que eu posso dizer também é que, assim, é importante que você saiba que aqui a ideia é saber se a pessoa tem um interesse, se ela olha você com outros olhos, entende? Não é muito aquela... Se você já tem um amigo, que vocês já conversaram, você já sabe que a pessoa gosta, não é essa a ideia aqui, tá? A ideia é que a gente veja uma pessoa que você não sabe, que você talvez possa ter uma suspeita muito leve pela forma de olhar, ou coisa assim, tá bom? Então, vamos lá. Você vai escolher entre a pedrinha, esse azulzinho mesclado, um amarelinho mesclado, ou um lilás mescladinho. Na verdade, não dá nem pra ver direito que é lilás, mas é a toalha, né? Mas ele é um lilás, esse aqui. Bom, você escolhe as suas pedrinhas. Se você tiver dificuldade para escolher, tem aqui na descrição que eu deixo um vídeo explicando sobre como aproveitar leituras de tarô, que pode te ajudar a você conseguir escolher as pedrinhas de uma forma melhor para você. E mesmo aproveitar, no geral, uma leitura de tarô, tá? Importante dizer que aqui eu vou fazer a tiragem para saber se existe essa pessoa, tá? No lugar que você pensou. Se você quiser também pensar em geral, tá tudo bem. Pense em geral, não tem problema. Mas é o aconselhamento de fazer uma coisa mais focada melhor. Agora, eu vou tentar também tirar duas cartinhas para poder ver sobre essa pessoa, a personalidade dela, características, para você poder conseguir identificar quem é essa pessoa, tá bom? Então, é isso. Vamos lá, então, para a primeira pedrinha. Vou começar aqui pela azulzinha mesclada. Vamos lá. Começando para vocês. Espero que a tiragem ajude você a entender quem é, se tem alguém. Também tente não ficar chateada se caso não tenha alguém, né? Às vezes a gente tá passando por um momento, alguma coisa, e pode não ter uma pessoa. Então, vamos lá ver se existe essa pessoa nesse lugar que você mentalizou. Vamos lá. Existe essa pessoa? Vamos lá, pedrinha azul com branco. Bom, vamos lá primeiro falar aqui se existe essa pessoa, né? Eu achei interessante aqui porque todas as cartas daqui do tarô saíram com figuras muito arquetípicas, né? De pessoas. Então, eu acredito bastante que existe uma pessoa, tá? Que te observa nesse ambiente. É uma pessoa que eu achei interessante também, porque a carta central que veio é um hierofante. Então, essa pessoa, o interesse dela em você provavelmente é algo meio consolidado, assim, de já ter um tempo que ela te observa, é algo que ela tem ali, talvez até
uma ideia bem clara disso para ela, porque o Hierophante fala de coisas que são tradições, coisas bem estabelecidas muitas vezes, então esse interesse dela é algo muito provavelmente bem estabelecido, mas, importante frisar, é um interesse que também é muito contido, tá? Ele é muito guardado de forma dentro da moral, do que a pessoa acha correto. Então, assim, essa pessoa, ela não vai provavelmente demonstrar tão intensamente esse interesse, tá? Apesar que, vamos lá, aqui no positivo, sai um cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus é um interesse, muitas vezes voltado para a questão mais física, né, se você me entende. Então, esse interesse da pessoa está bem voltado para provavelmente uma coisa mais de aventura, tá? Porém, a pessoa, o Hierophante aqui fala de um interesse que ele é físico, mas ele é bem contido. Não seria uma pessoa que vai demonstrar de uma forma, sabe, meio indecente, que tem interesse em você ou coisa assim, não vai. Por mais que ela tenha mais esse interesse voltado para essa questão mais física, de química e etc. É uma pessoa bem, assim, apesar dessa energia e de ter bastante vontade, ter, né, esse interesse bem intenso dentro dela, ela consegue fazer isso ficar bem mascarado, é bem capaz, inclusive, que você nem desconfie, assim, você não tem nem ideia, ainda mais que, aqui no negativo tem uma rainha de espadas. Isso é muito interessante, porque essa rainha de espadas, ela fala muitas vezes de uma energia mais passiva, com algum resquício emocional, mas também que é muito racional. Então, essa rainha aqui me fala o quê? Que eu senti forte aqui que seria você, a pessoa, tá? Que tá no negativo dessa situação. É possível que você... É por isso que eu falei, né? Que tem bem capaz chance de você nem sonhar nessa pessoa, porque você saindo como rainha de espadas no negativo me fala de uma coisa que você não tem conhecimento, tá? Então, assim, provavelmente você nem sonha, tá? Que essa pessoa tem interesse em você. E é interessante que essa posição de rainha de espadas no negativo também me fala que esta pessoa se contém, provavelmente, porque ela suspeita que talvez você não tenha interesse de volta. Porque a rainha de espadas, ela é muitas vezes muito racional e ela tem uma postura mais contida, uma postura muitas vezes mais formal, é uma pessoa que tem uma certa frieza no tratamento. E assim, não é necessariamente uma frieza ruim, tá? Às vezes é só que você é realmente uma pessoa formal com esta pessoa, tá? Porque eu não tô falando de você, porque o tarô assim. A gente sempre fala da situação e da pergunta específica. Isso não quer dizer que você é assim. Mas esta pessoa te enxerga desta forma, tá? Então, e com ela, provavelmente. Não quer dizer que ela te enxergue assim com outras pessoas necessariamente. Então, essa pessoa pode acreditar que se ela tentasse algo... talvez você não tivesse interesse, tá? Veja até o Hierophante aqui de costas para a rainha de espadas, que pode até estar falando um pouquinho desse receio aí de que você, de talvez não ser aceito, né, e etc. E aí a pessoa prefere ir para outra direção, tá? Mas ela tem um interesse, e não é um interesse pequeno, nesse sentido aqui, ainda mais Hierophante com Cavaleiro de Paus me fala de um interesse considerável. Inclusive, ela pode admirar algumas questões suas de posicionamento seu, algumas características suas, porque até essas duas figuras se relacionam, tá bom? Então, ela pode achar você uma pessoa muito correta, uma pessoa muito certinha, e isso pode ser um dos fontes de interesse dela. Agora, eu vou tirar duas cartinhas para tentar dar umas características melhores dessa pessoa, para você poder identificá-la. Eu já vou tirar diretamente. Bem interessante. Essas duas cartas aqui, elas me falam que é uma pessoa, provavelmente, que você
Tem algum vínculo emocional, tá, com essa pessoa, algum tipo de conexão afetiva, então eu diria que pode ser um amigo, mas assim, não diria um amigo muito próximo por causa da carta da justiça. A carta da justiça me traz uma coisa formal, então pode ser aquela coisa assim, aquele conhecido, sabe? Que você conversa, mas que você gosta da conversa, você acha, você curte como é a conversa com ela, a troca com ela. E as características dessa pessoa é que ela é provavelmente uma pessoa que você gosta de como ela demonstra as emoções, né? Ela pode ser uma pessoa que se mostra meio carinhosa, apesar, né, desse hierofante aqui. Ela pode demonstrar algum tipo de afeto para você, mesmo que seja pequenininho, ela demonstra. Só que também é uma pessoa que você vê, é muito interessante, a justiça, para mim, é uma carta que fala de uma pessoa provavelmente bem certinha aqui, sabe? Então ela tem e às vezes pode até ser meio, até demais certinha, sabe? Então você pode ver que é uma pessoa que provavelmente é bem racional também e que gosta de andar bem na linha. E talvez você possa até achar essa característica dela interessante por conta desse Ás de Copas, tá? Então, assim, provavelmente é uma pessoa desse jeito, tá bom? Então, essa foi a pedrinha azulzinha com branco. E agora eu vou fazer a próxima pedrinha pra vocês. A próxima pedrinha é a amarelinha mesclada aqui com branco. Vamos lá, opção aí da amarelinha mesclada. Se há uma pessoa interessada em você amorosamente, né? Nesse sentido, no ambiente que você pensou, ou então pode ser na vida em geral. Vai da sua escolha, pensar, mentaliza, pensa direitinho. Vamos lá. Essa pessoa. Vamos lá. Pedrinha número 2, amarelinha com branco, mescladinha. Bom, vamos lá então para essa tiragem daqui da pedrinha. Olha, é interessante porque a sensação que eu tive aqui é que se existe interesse de alguém, esse interesse ele é muito superficial, tá? Nessa questão aí que você pensou. Não é algo muito certo, assim, muito forte, porque a carta da temperança, ela me dá uma sensação de algo bem equilibradinho, muitas vezes algo morno, ainda mais com o Ás de Paus no negativo, que fala de uma falta de impulso, de energia, algo que não é muito, assim, que não tem tanto aquela faísca, tá? Isso não quer dizer que não exista a possibilidade de existir uma pessoa, até porque aqui 7 de copas me fala de você ter opções de pessoas, mas talvez essas opções que estão aqui no positivo, elas sejam um pouco mais dispersas, sabe? Então, é como se dissesse assim ao tarô, olha, não tem neste momento, neste lugar que você pensou, uma pessoa muito focada em você, que te observa com tanta clareza, uma coisa tão firme assim. Porém, isso não quer dizer que não possa surgir ainda assim esse interesse, não possa aparecer alguém. Até porque, assim, a pergunta foi se existe alguém que tem interesse, né? Isso não quer dizer que você não tem opções, até porque, pra mim, essa carta de 7 de copas me soou como se você já tivesse pessoas com quem você se envolve, né? Então, não é nem que não tem interesse, não exista ninguém na sua vida, ou que... É só que
provavelmente você já tá com alguns contatinhos, como o pessoal gosta de chamar, que já são firmes, você já sabe, né, quem são. Você tem a sua ideia aqui no 7 de copas bem mais clara, porque a temperança me fala de algo que já tá equilibrado, já não tá aquele movimento, porque o 7 de copas muitas vezes pode falar também de umas opções, assim, que a gente nem tem certeza, né, de o que é, mas com a combinação com a temperança, me diz que provavelmente é algo que você já tem já tá meio estabelecido ali, sabe? Já tá meio certo, as coisas já estão meio que se desenvolvendo com você. Então, o que eu digo para você aqui nessa opção de número 2 é que não tem, neste momento, neste lugar, realmente uma pessoa que está te observando, está ali pensando em algo contigo neste momento, tá bom? E aí, também aqui pode ser um alerta do tarô, de que é possível que você não esteja também fazendo muitos impulsos para isso acontecer. Pode estar faltando em você um pouco de energia. É possível que, por exemplo, você não esteja... Sabe quando a gente está naquela época que a gente está mais desanimado, a gente não se dispõe muito a fazer coisas, ou colocar uma energia boa naquelas coisas, se doar para as situações. E essa combinação aqui da temperança com o Ás de Paus pode me falar disso, de você estar num momento muito brando da sua vida. Talvez você está querendo ficar mais quietinha, ou quando você vai fazer, você faz as mesmas coisas, você fica mais tranquila na sua... e quando você faz coisas também, você não faz coisas que são umas super empolgantes, sabe? Uma coisa super diferenciada. É uma coisa mais quietinha, mais tranquila, equilibrada, né? Você não quer ficar colocando muita energia neste momento nessas coisas. Ainda que você tenha aí, provavelmente, os seus contatinhos, ou até a vontade de tê-los, né? O 7 de copas pode falar de você observando também pessoas e tudo mais, mas aqui me parece que você já está mais estabelecida nessa questão e até tranquila sobre isso, do que realmente tão preocupada, né? É possível, inclusive, que você possa ter entrado nesse vídeo mais por curiosidade do que por realmente querer tanto, assim, saber se tem alguém interessado em você, tá bom? Aí, assim, nesse caso aqui, como eu não vi uma pessoa específica que fica te olhando, eu vou tirar 2 cartas para poder te orientar sobre o que é bom você fazer para que, de repente, surja uma pessoa interessada. Porque o 7 de copas, como eu falei, eu acredito que aqui você tenha opções e você já esteja com alguma coisa ali engatilhada que você já sabe, né? Agora, assim, eu quero te dar dicas de como você pode ter uma pessoa, fazer surgir mais olhares e interesses em você, se é isso que você estiver pretendendo, tá bom? 8 de ouros com 8 de espadas. Olha só que interessante aqui essas tiragens. Bom, realmente eu acredito que você deve estar passando por um momento em que você está focando provavelmente bastante em você mesmo. E é por isso que você pode não estar atraindo tantos olhares, tantas coisas assim interessadas em você. Porque o 8 de ouros, com o 8 de espadas, me fala da gente tentando trabalhar em questões internas nossas. Alguns desafios, algumas... como posso falar? Algumas dificuldades que a gente tem, sabe aquelas barreiras, inseguranças, algumas crenças que limitam, né? As crenças limitantes que as pessoas falam. Algumas... Realmente, às vezes, alguns traumas também que você está tentando trabalhar em você. Então, esse 8 de ouros com o 8 de espadas me fala que esse provavelmente é um motivo, porque a temperança reforça isso, de você estar querendo, assim, um equilíbrio. Você até vê, né? São 2 oitos, que nem a temperança é um equilíbrio das coisas, né? O 8 com a espada. E é interessante os naipes. Aqui, a naipe de terra com o naipe de ar. São naipes bem diferentes um do outro e você tentando equilibrar as coisas para você. Então, assim, o que o tarô te aconselha é que você continue nesse caminho. Você está fazendo algo certo. Trabalhe. Às vezes pode ser até que você não perceba, porque muitas vezes a gente tende a ser um pouquinho pessimista, ou tende a se ficar um pouquinho...
crítico consigo mesmo, né? Mas continue nesse trabalho que você está fazendo interno, por mais que seja aos pouquinhos, seja constante nele. Porque você fazendo esse trabalho interno, você vai conseguir melhorar como pessoa, para que você possa, por exemplo, ter mais energia, né? Porque aqui também é uma dica do tarô de você se colocar mais à disposição, né? Faça coisas novas, faça movimentos. Então, se você é uma pessoa que fica muito parada, fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos lugares, fica numa certa mesmice, tente quebrar um pouco da rotina, tente fazer mais coisas novas, trabalhe nessa ideia, trabalhe também nas suas inseguranças, nas suas questões, deixe de ser tão crítico ou de ficar alimentando pensamentos que possam te colocar nessa situação, se você olhar, né? É uma carta bastante limitadora, se você vê aqui. Então, trabalhe nisso, para que você possa ter mais opções, mais pessoas interessadas. Então, assim, essa é a dica do tarô para você, tá bom? Essa é a pedrinha amarela com branquinho aí, a mescladinha. Opa, dá uma mexidinha aqui. Agora vamos para a terceira pedrinha, que é tipo esse lilazinho aqui, também mescladinho com um pouquinho de branco. Opa, tá muito para baixo. Pronto. Vamos lá, pedrinha número 3. O que nós vamos ver hoje sobre uma pessoa que possa estar interessada em você, no ambiente que você pensou, pode ser na sua vida como um todo. Pense direitinho o que você acha. Na verdade, olha, eu tô doidinha. Não é no que você acha, não. Olha, 2 cartas viraram, mas eu geralmente não aceito cartas que viram. Acho que elas geralmente vão sair se elas tiverem que sair. Então, pense direitinho no ambiente. Se quiser também pensar no geral, pense no geral. Vai de você. Tá bom? Era isso que eu queria dizer antes. Bom, embaralhado o tarozinho. Vamos lá ver qual é a mensagem que ele tem para você. Interessante. Bom, vamos lá, pedrinha lilás aqui, roxinha. Aqui, eu acredito que existe sim, nesse ambiente aí que você pensou, ou seja, no geral, que tem uma pessoa que te nota e que tem interesse em você. Eu diria que é um interesse intenso, tá? Eu diria também que essa pessoa pode até ter um pouquinho de dificuldade de não demonstrar pra você. Inclusive, pra mim, provavelmente você já até sabe, deve imaginar quem é essa pessoa, tá? Sol com cavaleiro de paus, 8 de espadas. Essa carta aqui me fala muito dessa pessoa provavelmente tendo dificuldade de se segurar. E ainda mais com cavaleiro de paus no positivo, essa pessoa, assim, você meio que talvez veio nesse vídeo só pra confirmar, né, provavelmente. É claro que pode ser que talvez ela não te demonstre tão claramente, assim, ela falhe ou coisa assim, não é isso necessariamente que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que a pessoa pode demonstrar em pequenas ações que pra você são muito claras, tá? Então, é um olhar que é sustentado por muito tempo, é um abraço um pouquinho mais longo, ou então vir toda hora pra falar com você, ou se portar demais, sabe? Essas coisinhas assim. Porque essa pessoa, pra mim, ela provavelmente não consegue segurar, né? Ainda mais com esse sol aqui, que ele junto com o Cavaleiro de Paus reforça muito a energia do Cavaleiro de Paus. Então, assim, é uma coisa muito forte pra essa pessoa, ela realmente tem bastante interesse. Só que é interessante que ela tem bastante interesse, mas é um interesse que e por mais que ela tenha dificuldade de segurar, eu diria que ela provavelmente tem algumas inseguranças sobre esse interesse dela em você, tá? Então, é possível que seja uma pessoa que
não tem a certeza de que você iria correspondê-la, né? Por conta desse 8 de espadas aqui. Mas o principal do 8 de espadas aqui, na verdade, pra mim, é realmente essa pessoa com dificuldade de esconder de você, ainda mais com o sol, que ela tem esse interesse, tá bom? Então, tem uma pessoa interessada, e é um interesse forte. Interesse também bastante voltado para essa questão de química, física, corpo, né? Ainda mais nessa tiragem aqui foi a que mais tem esse interesse físico, porque é como se ela te enxergasse muito bem, o sol me fala disso, ela te vê muito bem, e ela vê isso, você de uma forma realmente bem caliente. O sol, acho que diz isso aqui pra mim, com o cavaleiro de paus, tá bom? Então, o interesse é bem intenso aqui, que até tem dificuldade de esconder, tá bom? Agora, vamos lá ver mais características dessa pessoa, tirar 2 cartinhas. Não que você não saiba, né? Praticamente você deve saber mais ou menos quem é essa pessoa. Vamos lá, só confirmar. 3 de ouros. Com 10 de ouros. Interessante. Olha, característica dessa pessoa. Diria que provavelmente é alguém que você tem uma constante de diálogo. Vocês têm provavelmente, eu diria que uma amizade, tá? E uma amizade de provavelmente muito tempo, tá? É assim, é interessante aqui porque pra mim é possível, a sensação que me passou aqui, que essa pessoa em algum ponto da vida já tenha falado pra você desse interesse, ou se ela não falou, ficou muito claro pra você, porque parece uma amizade mais de longa data, ou então um convívio de longa data. Pode ser que vocês não sejam amigos, mas às vezes vocês fazem parte de um mesmo grupo de amigos, de um mesmo grupo social, que vocês interagem há algum tempo, né? Eu não acredito que você conhece a pessoa, sei lá, há 3 meses, vai? Não. Provavelmente é algo que já tem até anos que você já conhece, já sabe mais ou menos dessa pessoa. E é interessante porque é provavelmente uma pessoa que ela costuma se demonstrar bem colaborativa também. Essa 3 de ouros me fala sobre isso, então imagino que você observe nela essa característica de ser alguém solícito, né, que se mostra ali disponível para ajudar, ou que gosta de fazer isso, ou tenta fazer isso, né? E o 10 de ouros me fala sobre essa, provavelmente, convívio já há um tempo que vocês têm, tá bom? Outra coisa aqui que pode ser é que parece uma pessoa muito, como posso dizer, muito segura, sabe? Assim, segura no sentido de estar segura talvez na sua vida, de certa forma, entende? Pode ser que realmente possa ser um vínculo que ela saiba que você gosta dela, e não digo isso no sentido afetivo, amoroso, tá? Eu digo no sentido de ela perceber que vocês têm uma troca legal, que é uma coisa bacana, que tem potencial, né? Esse 10 de ouros me fala sobre isso. E é uma pessoa que provavelmente você possa ver valor nela mesmo, por conta do 10 de ouros também, tá bom? Não acredito que seja uma pessoa que você não tenha consideração, por exemplo, tá? E até o sol aqui pode reforçar isso pra mim, tá bom? Então é isso, essa foi a pedrinha roxa. Então, esse foi o vídeo. Eu agradeço muito, imensamente, quem viu até aqui. E espero que você deixe a sua inscrição aí embaixo, deixe o like ou compartilhe esse vídeo se ele ressoou com você, porque isso é realmente muito importante aqui pro canal, tá bom? Muito obrigada!